Seguir em frente aqui, o Ratinho Júnior anunciou um ato com prefeitos em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira aqui em Curitiba. A expectativa de Ratinho Júnior do PSD é que cerca de 300 gestores municipais de todo o estado compareçam ao evento em apoio ao atual presidente da República. O encontro está agendado para a próxima quinta-feira, dia 20 de outubro, mas ainda não tem um local definido. A tendência é que possa ocorrer em um restaurante do bairro de Santa Felicidade, na capital Curitiba. A mobilização de prefeitos foi anunciada pelo governador reeleito em um vídeo divulgado ontem. Ele aparece ao lado do líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do PP. Vamos ver. Atenção, prefeitos do Paraná, nós estamos aqui juntamente com o líder do governo, o deputado Ricardo Barros. Olha, quinta-feira nós estamos organizando apenas um local que vai ficar definido daqui a algumas horas, um grande encontro com os prefeitos do Paraná, mais de 300 prefeitos que vão estar participando desse grande evento, nessa reta final de campanha de apoio ao presidente Bolsonaro. O Paraná que já deu uma grande votação para o presidente no primeiro turno e vai ampliar ainda mais essa votação com a ajuda de todos, os prefeitos, os vereadores e os nossos deputados. Então nós queremos aqui já fazer esse convite. Tamo junto, é 22 Bolsonaro, dia 30. Quinta-feira. Tá aí, portanto, no primeiro turno, Jair Bolsonaro teve 55% dos votos aqui no estado contra 35% do ex-presidente Lula. O atual chefe do Poder Executivo Nacional venceu em 65% das cidades aqui do estado. Isso representa 259 municípios. Já Lula conseguiu mais votos em 35% dos municípios do Paraná, o que equivale a 140 cidades. Então, o desafio aqui do Ratinho Júnior, inclusive solicitado pela campanha nacional de Bolsonaro, é fazer votos para Bolsonaro na mesma quantidade em que Ratinho teve no primeiro turno. Lembrando que o Ratinho chegou a 69% e o Bolsonaro fez apenas 55%. Então, esses cerca de 15 pontos na porcentagem significam muitos votos, e é essa luta do Ratinho Júnior agora e do bolsonarismo do Paraná para chegar e entregar isso para fazer frente a outras regiões como o Nordeste, onde o Lula vai melhor. É o mesmo desafio lá em Minas Gerais, né? É o mesmo desafio do Romeu Zema lá em Minas Gerais, que também tem que aumentar a votação de Bolsonaro para fazer frente a outras regiões em que Lula vai melhor. Do governador do Rio de Janeiro, a mesma coisa, e por assim adiante. Então, o grande trunfo do Bolsonaro, pelo menos que ele apresenta como trunfo e que ele espera ser o trunfo, são os governadores que aumentem a votação em estados que o Bolsonaro já vai bem, mas para fazer uma gordura extra para fazer frente, Camila, a principalmente os estados do Nordeste, onde o Lula vai melhor. É isso, e o Ratinho Júnior é uma peça importante porque, como você comentou, Mark, ele teve um percentual de votos, quase 70%, né? Foi eleito no primeiro turno com quase 70% dos votos, então bastante expressivo, enquanto que, apesar do Bolsonaro ter ido muito melhor do que Lula no Paraná, como já era esperado, ele ficou com um percentual abaixo. Então, a ideia dessa campanha no segundo turno é justamente converter esses votos todos que foram para o Ratinho Júnior em votos para Bolsonaro. E por que é importante esse engajamento, né? Porque durante o primeiro turno das eleições, a gente sabe que mesmo Ratinho Júnior sendo um apoiador que já estava ali dito, né, do presidente Bolsonaro, ele acabava não tendo tempo para se dedicar a essa campanha. Ele tinha que se dividir, e isso ele mesmo me disse nessa entrevista exclusiva que ele deu para a gente na semana passada aqui em Brasília, entre a própria campanha, a campanha para os deputados no estado e ainda em governar o estado. E agora não, ele tem um tempo realmente muito maior para poder se dedicar diretamente à campanha de eleição, de reeleição, no caso de Jair Bolsonaro. E ele se comprometeu com isso aqui em Brasília logo que começou esse segundo turno das eleições ao lado de Bolsonaro, e a gente percebe que de fato está cumprindo, conseguiu reunir aí quase 70% dos prefeitos do Paraná para poder fazer esse ato de apoio. E você também citou alguns outros estados que são chaves, que são importantes, né? Por exemplo, em Minas Gerais, que a gente sabe, é esse estado que é considerado quase que uma miniatura de Brasil, né? É preciso vencer ali para levar realmente as eleições federais, pelo menos é isso que a gente observa no histórico das últimas eleições. Lá a gente tinha uma
característica um pouco diferente, que tinha muito voto combinado entre Zema e Lula. Então, no primeiro turno, apesar do Zema ser um nome que, inclusive, se acendeu na política por conta do apoio de Bolsonaro em 2018, ele tentou se manter um tanto quanto afastado, não se associar diretamente ao presidente Bolsonaro, justamente para não perder votos. Mas agora, eleito, ele se dedica diretamente a essa campanha e, assim como Ratinho Júnior, também tem feito esse esforço. O desafio do Bolsonaro é justamente conseguir o máximo de votos possíveis nessas regiões em que ele já tem realmente essa abertura, justamente porque em outras regiões o Lula, né, acaba tendo esse destaque maior, enquanto que a campanha de Lula tenta reverter parte desses votos na região sul e ampliar ainda mais lá no Nordeste. Minas virou agora o estado fetiche porque nenhum presidente foi eleito no país sem ter ganhado em Minas Gerais. O Bolsonaro fez 500 mil de votos a menos do que o Lula lá em Minas Gerais. Não é à toa, Camila, ouvintes, que virou essa disputa nas redes sociais, o Guilherme está dando risada aqui inclusive, do Nicolas Ferreira e do Janones, né? Os dois são mineiros e trouxeram para si, se auto-intitularam os responsáveis, cada um do seu lado, por fazer a maior votação em Minas Gerais para os seus candidatos. Então é por isso que você vê tantas farpas trocadas entre o Janones e o Nicolas nas redes sociais, porque eles viraram aí os porta-vozes nesse submundo das redes sociais aí, que aliás é bem baixo, hein? Tem o submundo do Twitter é a Cracolândia, Camila, da internet. De verdade mesmo. Ali o negócio é baixo. Ali o negócio é visceral. E os dois utilizam expedientes questionáveis, para não dizer outro adjetivo aqui. E justamente por isso, porque Minas Gerais virou esse símbolo. Quem ganha em Minas geralmente ganha no Brasil. E as pesquisas estão dando empate técnico lá em Minas agora, né? No primeiro turno o Lula até ganhou, mas agora as pesquisas, pelo menos as principais pesquisas, dão empate técnico em Minas. E aí a Cracolândia lá da internet enlouquece, Camila. É isso. Ô Marco, deixa eu só fazer um comentário, só que eu não vou conseguir lembrar que o Estado estava até tentando encontrar, mas além de Minas Gerais, né, que a gente sempre cita, porque realmente é um dos estados mais importantes economicamente para o país, né, tem essa dimensão maior, mas existe um outro estado, eu não me recordo se é o Amazonas, é na região norte, em que também, se a gente for considerar as eleições dos últimos anos, ninguém que não tenha ganhado lá tenha levado, então, o cargo de presidente da República. Então, é até interessante a gente fazer essa análise. Mas, claro, Minas acabou se tornando o principal ringue, né? Você falou aí sobre esse empate técnico lá, mas algumas das pesquisas que foram divulgadas entre ontem e hoje, a gente deve falar mais sobre esse assunto ao longo do jornal, também mostraram isso no cenário nacional. Então, agora, cada voto é muito importante para ambas as campanhas. É isso, um acompanhando de perto, tem muita coisa para acontecer ainda. Em campanha de segundo turno, amigo, 2 dias tudo muda. Então, muita coisa vai acontecer e você vai, é claro, acompanhando aqui conosco todas as mudanças. Agora